pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então com o nosso assunto de operações unitárias, ainda incluindo a equação de Bernoulli modificada, continuando com perda de carga, mas agora incluindo máquinas hidráulicas. Para nós, máquinas hidráulicas vão ser bombas ou turbinas. Vamos iniciar por bombas, onde a gente consegue classificar as bombas em dois tipos de bombas. Existe uma bomba chamada bomba centrífuga ou turbobombas. Essas bombas também são conhecidas como hidro ou rotodinâmicas. E essas são as principais bombas utilizadas no dia a dia das pequenas indústrias e também nas residências. E existem as bombas volumétricas, que também são conhecidas como bombas de deslocamento positivo. Essas bombas, elas são um pouco mais especiais. São principalmente usadas para fluidos um pouco mais viscosos e também quando se quer um bombeamento por longas distâncias, como, por exemplo, o bombeamento de petróleo que vai de um porto até um local onde ele vai ser beneficiado. Começando pelas bombas centrífugas, que acabam sendo as que nós mais vamos encontrar nos mercados, o princípio de funcionamento dessas bombas é que dentro da bomba existe um rotor que não está posicionado bem no centro dessa bomba. Esse rotor então gira, existe uma zona de entrada que fica perpendicular a esse rotor. Então imagine que o rotor está perpendicular à entrada. E à medida que a água vai entrando, o rotor gira e impulsiona essa água ou esse líquido no sentido perpendicular da sua entrada, certo? Então, ela entra pelo centro do rotor e sai ao lado do rotor, sendo impulsionada por diferentes tipos de rotor, que podem ser fechados, semiabertos ou completamente abertos. E isso vai depender do tipo de fluido que vai ser bombeado. Se é um fluido que tem particulados dentro dele, se é um fluido mais corrosivo, se é um fluido que vai estar usando temperaturas diferenciadas, ok? Observando então a instalação de uma bomba centrífuga, a gente pode perceber que existe uma região de sucção, que é onde acontece a entrada do fluido através do centro do rotor. Esse rotor vai estar girando e vai impelir esse fluido no sentido do recalque, a saída por cima, que é uma região que nós chamamos de recalque. O que faz girar esse rotor é um motor que está acoplado atrás da bomba, que transforma energia elétrica em energia mecânica de torque, né? Fazendo girar, então, esse rotor da bomba. As bombas volumétricas são um pouco diferentes. Elas não têm a entrada perpendicular, elas têm entrada e saída de forma linear. Pode ser com apenas um rotor ou uma sequência de rotores que funcionam de forma síncrona. E ainda pode ser do tipo pistonada. No caso do tipo pistonada, na hora que o pistão é recolhido, existe a admissão, através da válvula de admissão, a entrada do líquido. E a hora que o pistão é impelido contra esse líquido, a válvula de entrada fecha, abrindo a válvula de saída, onde há a saída deste líquido. As bombas pistonadas, elas precisam ser projetadas de forma a ter mais de um pistão funcionando de forma síncrona. Mais ou menos como acontece com os pistões de um motor de carro, para que não haja os solavancos do carro. Da mesma forma, é importante que uma bomba pistonada também tenha mais de um pistão, funcionando de um jeito que na hora que admitir o líquido numa delas, a outra esteja fazendo a saída do líquido. E assim, existe um fluxo contínuo desse líquido durante o tempo. Um problema que existe em qualquer tipo de bomba é o que nós chamamos de cavitação. A cavitação é baseada no princípio de que os líquidos eles vaporizam em determinadas condições de temperatura e pressão. Serve para água ou para qualquer outro líquido, né? No caso da água, a gente sabe que a água entra em ebulição sob a pressão atmosférica local a uma determinada temperatura, como por exemplo ao nível do mar, pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição da água é 100 graus,
certo? À medida que essa pressão diminui, a temperatura necessária para que haja a ebulição da água também reduz. Quanto maior for uma altitude, por exemplo, do local, menor será a temperatura de ebulição deste líquido, dessa água, certo? Em consequência disso, pensando nesse mesmo princípio, ocorre o fenômeno de cavitação nos escoamentos hidráulicos. Nesse caso, a água vai entrar em ebulição no interior dos dutos, quando as condições de pressão caem a valores inferiores à pressão de vaporização. Mesmo que não haja o aquecimento do duto, o fato de que há uma região de sucção, de pressão negativa, na região anterior à bomba, pode gerar um abaixamento de pressão muito intenso e pode haver a ebulição do líquido. Isso é muito comum quando os líquidos são mais voláteis. A água não é um líquido muito volátil, então é mais difícil haver cavitação com a água. Mas em situações onde a temperatura ambiente é muito grande, né, muito alta, ou então a pressão atmosférica local é muito baixa, isso também pode acontecer com a água. Agora, é muito mais comum que isso aconteça com fluidos mais voláteis. E aí, essas bolhas que vão se formar de vapor, elas vão se misturar com o líquido. E a sucção vai ser muito mais intensa, fazendo com que essas partes líquidas, né, dentro dessas bolhas, junto com essas bolhas de ar, elas batam com muita intensidade nas partes das bombas, gerando um fenômeno chamado de cavitação, que nada mais é do que o próprio nome diz, uma destruição, né, das hélices devido à passagem muito brusca do fluido. O fluido, então, ele vai cavando as hélices de tal forma que formem buracos ou então regiões de intensa perda de material da hélice. Bom, como que a gente enquadra, então, essa questão das bombas dentro da equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli tem por princípio falar sobre a carga ou a energia que existe entre um ponto e outro do deslocamento. A equação de Bernoulli, inicialmente, nós não tínhamos nem perda de carga e nem bombas. Apenas a carga do ponto 1 era igual à carga do ponto 2. Aí nós verificamos que nos escoamentos reais sempre vai haver algum tipo de perda de carga em função do fato de que existe atrito viscoso entre as moléculas do fluido e também entre as moléculas do fluido e os dutos de escoamento. Com isso, nós incluímos esse termo que fica logo após o ponto 2, que é a perda de carga. As bombas são dispositivos que são colocados na tubulação quando se quer levar um líquido de uma posição com menor energia para uma com maior energia. Então, é um equipamento que coloca energia no escoamento. Por isso, ela é colocada na equação de Bernoulli no primeiro termo, antes do sinal de igual. Esse HB é justamente a carga que a bomba precisa colocar no escoamento para que o escoamento possa ir do ponto 1 até o ponto 2 e ainda perder a carga associada a esse escoamento. Se eu isolar o HB agora na minha equação, eu tenho que HB é igual a toda a carga do ponto 2, que é o ponto com maior energia, menos o ponto 1, que era o ponto de menor energia, e ainda mais a carga que vai ser perdida no escoamento. Além da carga fornecida pela bomba, nós também precisamos calcular a potência da bomba. Potência é trabalho dividido por tempo. A potência de eixo fornecida pela bomba ao escoamento vai corresponder justamente à carga que essa bomba tem que fornecer durante um certo tempo para realizar o trabalho. Qual é o trabalho? Levar o fluido do ponto de menor energia para um ponto de maior energia e ainda conseguindo vencer as perdas de carga. Bom, trabalho por tempo é o mesmo que energia por tempo. E nós já vimos que carga é energia dividido pela massa vezes a gravidade do fluido que está escoando.
Assim, trabalho por tempo, que é igual a energia por tempo, vai ser igual a carga que a bomba tem que fornecer, vezes a massa, vezes a gravidade, dividido por tempo. Utilizando, então, esse mesmo conceito, se nós substituirmos agora a carga da bomba, né, pela expressão que nós desenvolvemos anteriormente, nós temos que trabalho por tempo, ou seja, potência, é igual a carga da bomba, que é tudo isso aqui que a gente calculou antes, vezes a massa, vezes a gravidade, dividido por tempo. Juntando essa massa dividida por tempo, nós temos o que nós chamamos aqui de M com a bolinha em cima, que é fluxo de massa, ou seja, massa por tempo de escoamento, que nós já vínhamos chamando de vazão mássica. Então, nós podemos substituir essa expressão de trabalho por tempo que acabamos de determinar ali em cima, por potência, ou seja, trabalho por tempo é igual. Vazão mássica é a massa específica vezes a vazão volumétrica, vezes a gravidade, vezes o HB da bomba, que é a carga fornecida pela bomba para que o escoamento aconteça. O caso das turbinas é muito parecido com o das bombas. A diferença é que as turbinas elas não fornecem energia para o escoamento, elas tiram a energia do escoamento. Um uso clássico das turbinas em escoamentos são as hidrelétricas, aonde o fluido ele está nos grandes lagos, que ficam localizados em regiões de grande altitude, e essa água ela é então canalizada através de dutos por dentro da usina até encontrar as turbinas, que vão girar devido à energia cinética que está sendo impelida aí pela água que está descendo, certo? O que importa é que essa chegada da água nas turbinas acontece sempre com uma tubulação num diâmetro bem pequeno. Para quê? Para que a velocidade seja bem alta, ou seja, a energia cinética seja bem alta, e isso faça com que a turbina gire em alta velocidade. Quanto maior for a energia cinética da turbina, maior vai ser a transformação dessa energia cinética em energia elétrica lá no gerador. Assim como com as bombas, é possível calcular a carga da turbina, a carga que a turbina vai conseguir retirar do escoamento através da equação de Bernoulli. Então, como a turbina também tira energia do escoamento, ela é acrescentada no segundo termo da expressão, depois do sinal de igual. Se eu, então, isolar esse HT na expressão, eu tenho que carga da turbina é igual a toda a carga do ponto 1, menos toda a carga do ponto 2, menos ainda aquela carga que é perdida por atrito viscoso, a perda de carga que nós estamos acostumados a calcular. Da mesma forma, eu posso calcular a potência da turbina, analogamente como nós fizemos com as bombas. A única diferença é que agora, lá na expressão de potência, em vez de colocar o HB, que era o H da bomba, eu vou colocar o HT, o H da turbina, a carga fornecida ou obtida, né, pela turbina no escoamento. Fazendo-se uma análise dimensional para entender as dimensões, as unidades dessas equações todas, nós temos que potência, então, é vazão mássica vezes gravidade vezes o H, tanto da bomba quanto da turbina, certo? Essa vazão mássica, na verdade, é a massa específica vezes a vazão volumétrica, ainda vezes a gravidade e o HT. A massa específica é dada em quilos por metro cúbico, a gravidade em metros por segundo ao quadrado, a vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo e o HT em metros, certo? Simplificando tudo isso, eu vou chegar em quilos vezes metro quadrado vezes dividido por segundo ao cubo, ok? Se eu for agora pela expressão de trabalho, nós sabemos que trabalho, ou de potência, né? Potência é trabalho por tempo.
Trabalho é joule e tempo é segundo. Joule pode ser também desmembrado em pressão vezes volume, né? Trabalho também é pressão vezes volume, ou seja, Pascal vezes metro cúbico. Pascal, por sua vez, é uma unidade de pressão que significa Newton por metro quadrado. E Newton, por sua vez, significa quilos vezes massa sobre segundo ao quadrado. Então, se a gente agora usar todos esses dados e simplificar aqui algumas dessas unidades, nós também chegamos em quilo vezes metro quadrado por segundo ao cubo. Ou seja, tanto a expressão de cima quanto a expressão típica de trabalho lá da física nos dão essa mesma unidade, que por sua vez corresponde a joule por segundo, que por sua vez corresponde a watt. Então, quando nós calculamos potência de uma bomba ou de uma turbina através dessas equações, a unidade que nós vamos obter no final é watt. Watt é uma unidade de potência que significa joule por segundo. Como fixação, nós temos um exercício aqui, que está na apostila, lá nas últimas páginas da apostila, que diz o seguinte: a bomba recebe água com uma vazão igual a 0,2 metros cúbicos por segundo, através do duto de sucção de diâmetro igual a 20 centímetros, e a descarga através do duto de recalque igual a 15 centímetros. A descarga está instalada a uma altura de 0,5 metros em relação à sucção. O manômetro colocado no duto de sucção indica uma pressão relativa negativa, porque é uma sucção, de menos 30.000 pascal, que seria o mesmo que menos 0,3 atm. Lembrando que 1 atm é igual a 10 na 5 pascal. Enquanto o manômetro instalado no tubo de descarga mede uma pressão relativa, obviamente, positiva, de 300.000 pascal, ou 3 atms. Considere que não há trocas de calor e, desprezando o atrito viscoso, determine a potência fornecida pela bomba ao escoamento. A potência fornecida. Quantos watts de potência a bomba vai fornecer a este escoamento? Bom, antes de calcular a potência, nós temos que calcular o HB da bomba, né? A carga que a bomba vai fornecer para esse escoamento, certo? Que vai levar o fluido de uma pressão de menos 30.000 pascal para uma pressão de mais 300.000 pascal e ainda com uma pequena elevação de 0,5 metros. Outra coisa importante que foi falada aqui é que o duto de sucção tem 20 centímetros de diâmetro e o duto de recalque tem 15 centímetros de diâmetro. É muito comum na instalação das bombas, é quase que obrigatório na instalação das bombas, né? Que o duto de sucção tenha um diâmetro maior do que os dutos de recalque. Isso é para facilitar a sucção e para aumentar a pressão do recalque, ok? Ok, como o exercício disse, nós temos então o ponto 1 e o ponto 2, antes e depois da bomba. No ponto 1, nós temos uma pressão de menos 30.000 pascal e um diâmetro de 20 centímetros e uma altura de 0. No ponto 2, uma pressão de 300.000 pascal, um diâmetro de 15 centímetros e uma diferença de altura de 0,5 metros. Foi dado também a vazão desse escoamento de 0,2 metros cúbicos por segundo. Com a vazão e os dois diâmetros, pode-se calcular as duas velocidades. Então, velocidade é igual a vazão dividido pela área. Na área 1, usamos o diâmetro de 20 centímetros. Na área 2, usamos o diâmetro de 15 centímetros. Com isso, calculamos que a velocidade no ponto 1 é 6,37 metros por segundo e a velocidade no ponto 2 é igual a 11,3 metros por segundo.
Não. Aplicando-se agora a equação de Bernoulli, temos que o ponto 1 mais a carga cedida pela bomba tem que ser igual a toda a carga do ponto 2. Z1 igual a 0, P1 foi menos 30.000 Pascal, gama é igual a massa específica, que é 1.000, que é a massa da água, vezes 10, que é a gravidade. Substituímos as velocidades e calculamos ainda o HB da bomba. Lá no P2, temos que, no ponto 2, temos que Z igual a 0,5, a pressão 2, 300.000 sobre 10 vezes a massa específica da água, que é o gama, mais a velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2G. Com isso, nós ficamos apenas com a incógnita da carga da bomba. Resolvendo a expressão, nós temos que a carga da bomba é 37,9 metros. Esse valor de carga da bomba é que vai para o cálculo da potência da bomba. Aqui no cálculo da potência da bomba, nós sabemos que potência é trabalho dividido por tempo e também que potência é a massa específica vezes a gravidade, vezes a vazão volumétrica, vezes a carga da bomba que acabamos de calcular. Substituindo massa específica, gravidade, a vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo e a carga da bomba. Isso nos dá uma potência de 75.800 watts, ou 75,8 quilowatts.